Olá a todos. A gente vai iniciar a apresentação do trabalho da disciplina de Ciência de Dados aplicada à gestão. Apresentando a equipe, a nossa líder, a Yara, os demais membros é a Denisa, a Karine, a Maria e eu, a Sara, que estou fazendo a apresentação. O que é ciência de dados? A ciência de dados ela é uma área em crescimento que envolve o estudo de dados, coletando, analisando e interpretando os dados para obter insights. A importância da ciência de dados para o negócio. Ela aprimora o processo de tomada de decisão das empresas em várias áreas. Consegue transformar informações complexas e, em alguns casos, longas, porque são muitos dados, de forma clara e compreensível. Para a gente entender melhor, tem esse ciclo de vida aqui de ciência de dados. A primeira coisa é você entender o problema. A segunda é a coleta de dados. A terceira é o processamento de dados. Quarto, exploração de dados. Quinto, comunicação de resultados. Sexto e último, o feedback. Dentro da empresa, faz-se necessário entender e identificar os problemas do negócio, definindo isso através de perguntas e depois de analisado, o ideal é formular um plano de ação para resolver o problema. A ciência de dados, ela impacta em várias questões no negócio, como em corte de gastos, investimentos, otimização e até agilidade nos processos. A gente vai falar, dentro da ciência de dados, sobre o COVID. O COVID-19, ela é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Surgiu em Wuhan, na China, no final de 2019. Rapidamente se espalhou de forma global, sendo declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde em março de 2020. Os sintomas variam de leves a graves, incluindo febre, tosse, falta de ar e podendo levar a complicações mais graves, especialmente em idosos ou pessoas com condições pré-existentes ou com comorbidades. A gente verificou também que o vírus é transmitido por gotículas respiratórias e contato com superfícies contaminadas. As medidas de prevenção são as seguintes: o uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social e vacinação são essenciais. A pandemia ela teve um impacto significativo na saúde, na economia, na educação e no bem-estar global, e exigiu uma resposta coordenada internacionalmente. A gente vai dar uma olhadinha agora na definição do problema, nessa nossa árvore de decisão. As causas do coronavírus são a transmissão do vírus, contato com pessoas, próximo com pessoas infectadas, superfícies contaminadas, falhas na prevenção de controle, que são falta de distanciamento social, o uso inadequado das máscaras e a baixa taxa de vacinação. A variante do vírus também foi uma causa, com mutações genéticas, transmissão rápida entre pessoas. O problema: um aumento de casos confirmados, uma sobrecarga do sistema de saúde, a escassez de leitos hospitalares, a dificuldade de acesso a tratamento médico, a elevação dos óbitos, um agravamento de condições de saúde pré-existente, a falta de recursos médicos, a resistência a tratamentos por uma parte da população, Impacto socioeconômico, perda de emprego, fechamento de empresas e o aumento da desigualdade econômica. As consequências que isso trouxe foram danos à saúde pública, uma longa recuperação dos pacientes, um efeito de longo prazo ainda desconhecido. Tem pessoas que têm até perda de memória, que ainda se percebe que é devido à Covid, Possíveis sequelas respiratórias e cardíacas, essa crise humanitária que ocorreu, esse sofrimento emocional e psicológico, perda de entes queridos e um estresse imenso dos profissionais de saúde. Desafios para a recuperação. É uma recuperação econômica muito lenta, uma necessidade de reconstrução e infraestrutura da saúde e também essa reestrutura dos sistemas sociais e governamentais.
Agora a gente vai dar uma olhadinha no mapa mental. Pronto, a gente está verificando aqui que tem ali no meio a Covid-19, né? A primeira questão seria a transmissão, gotículas respiratórias, o contato próximo, a transmissão pelo ar. Os sintomas da Covid-19 é febre, tosse, falta de ar, perda de paladar e olfato. O tratamento, isolamento, medicamentos sintomáticos, acompanhamento médico e hospitalização em casos mais graves. A prevenção disso, uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento social, vacinação. O impacto que isso gerou na nossa sociedade, uma sobrecarga do sistema de saúde, mudanças nos hábitos de higiene, impacto na economia e também desafios educacionais. A gente lembra que foi feito muito esse sistema de educação à distância, né? Pode ir nos gráficos, por favor. Aqui a gente dá uma olhadinha nesse dashboard que a gente fez, que a gente verifica que a cidade de São Paulo, né, ela tem a soma de casos acumulados, né, de uma forma bem notória. E nesse outro gráfico de baixo também é sobre os casos acumulados, só que em outra forma de gráfico. E nesse do outro lado é a soma de óbitos acumulados, que também a gente percebe que a cidade de São Paulo, a gente analisando a nível Brasil, ela foi a cidade que mais teve óbitos aqui no Brasil. Pode passar, por favor. A gente colocou aqui recomendações para que não ocorra uma nova pandemia, né? A gente fica nesse temor, a gente percebeu que tem 15% de chance em 5 anos de ter uma nova pandemia se a gente não fizer nada. Então, o que, que a gente sugere, né? Investir em acompanhamento epidemiológico, fortalecer o sistema de saúde, promover a pesquisa científica, fazer campanhas para a população adotar medidas preventivas que a gente já conhece, a vacinação, o distanciamento social, o uso de máscaras. E a pandemia do Covid-19, ela deixa a gente em alerta, né? A gente pode ajudar a comunidade global a estar mais preparada e enfrentar futuras ameaças à saúde pública. A gente deixa uma frase que é: controlar os dados é o princípio para atingir os resultados. Agradecemos a todo mundo que chegou até o final, obrigado pela atenção. E curta, por favor, e comente esse nosso vídeo. Obrigada.